Oi, Lene. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Beleza. Tô aproveitando esses minutos iniciais aqui, chamando as pessoas. Ah, vou aproveitar, vou também. Vou dar mais uns 2 minutinhos, tá, Lene? Para as pessoas entrarem. Sempre tem umas pessoas que chegam atrasadas um pouco. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, depois de um certo tempo aí sem lives, retomando, né, essa iniciativa de fazer lives aqui no Instagram. E mais feliz ainda por estar dividindo esse espaço com uma pessoa tão, como é que eu posso dizer, uma pessoa tão bacana, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer. Conheci a Lene através do BNI Privilégio, é um grupo de empresários que a gente faz parte aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo. E conheci um pouco dela, é uma pessoa incrível, o trabalho dela é mais incrível ainda. A Lane é Life Coach, então a especialidade dela é ajudar pessoas que precisam romper algum tipo de padrão familiar. Ou seja, pessoas que precisam se autoconhecer e destravar alguns padrões para terem um certo desenvolvimento em algumas áreas da vida. Seja na carreira, na área profissional, nos relacionamentos, nas finanças. E bom, isso vai ao encontro, né, de uma coisa que eu prego muito, que finanças não é só número, não é só algo totalmente racional. Tem muito do nosso lado emocional. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, dividindo esse espaço com uma mulher tão incrível que faz um trabalho mais incrível ainda. Lene, fica à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre o que você faz. Como eu te falei, a ideia aqui é ser um bate-papo, tá? Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Quem se sentir à vontade, tá? Pode mandando as perguntas aqui embaixo para a Lene, que eu vou acompanhando, tá? E a ideia aqui é ser um espaço de troca. Seja muito bem-vinda, Lene. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu tô mais feliz ainda, né, por estar aqui dividindo esse espaço com você. A gente já se conhece há um tempo e fiquei muito feliz com o convite. Então, eu sou Life Coach, especialista em rompimento de padrão familiar. Não estou por acaso nessa área.
né? Principalmente trabalhando o pilar finanças, não é por acaso. Eu tive uma sociedade quando eu tinha 24 anos, há 20 anos atrás, com uma amiga, e a gente teve uma sociedade em uma loja, né? A gente tinha uma loja no shopping, lá em Cuiabá, Mato Grosso, da onde minha terra natal, de onde eu sou, né, de onde eu vim. Estou aqui no Espírito Santo há 3 anos. E por incrível que pareça, essa loja ela teve problemas financeiros que foi até o fechamento dela pelo mesmo motivo que o meu pai também faliu quando eu devia ter mais ou menos uns 15, 16 anos, que foi um motivo específico e repetitivo de uma compra errada, né? Ele também trabalhava, né, nessa parte de produto, comércio, e ele fez uma compra errada que levou a falir, a falência. E eu, com 24 anos, também em sociedade com essa pessoa, também fizemos a mesma coisa. Tivemos falência pelo mesmo motivo. Então, foi aí que eu entendi que a gente repete padrões. Então, isso não foi por acaso de eu estar nessa área hoje, porque primeiro eu tive que tratar em mim vários padrões para ser rompidos. Lene, e só para a gente começar então o nosso papo, o que que seriam esses padrões familiares? Como que eles se formam? Quando a gente fala em romper esses padrões, do que a gente está falando inicialmente? Inicialmente, quando a gente fala padrões familiares, a gente está falando de sistema familiar, né? Que algumas pessoas acreditam que é somente crenças, mas não é. A gente fala de algo muito mais profundo, muito maior, que é o sistema familiar em si, né? E a gente fala também de emoções e memórias. Então, o padrão familiar ele se forma como emoções, memórias e sistema familiar. Então, quando a gente estabelece um padrão familiar, é porque existe uma memória-chave, anexada a um pacote de emoções e que existe um contexto de um sistema familiar por trás, para que aquela memória, com aquele pacote de emoções, estabelecesse um padrão repetitivo na vida daquela pessoa. Caramba, e você deu um exemplo muito interessante, né, da sua vida, onde você repetiu um padrão do teu pai. Você também percebe isso nos seus clientes? É uma dor dos seus clientes, a área financeira, ou é mais os relacionamentos, ou é mais as carreiras? Então, na verdade, eu trabalho tanto o pilar relacionamento como o pilar finanças, mas um tá ligado ao outro. Quando o meu cliente ele chega para mim e ele quer tratar o pilar carreira e finanças, a gente sempre vai para as relações, porque não tem como tratar a finança se a gente não for na raiz, que é os relacionamentos. E não é o relacionamento mais atual. A gente tem que ir lá nos pais, até mesmo avós. Uhum. E muitas vezes não é só relacionamento, né? Igual a gente fala, relacionamento ali de amor, amoroso, amizade. Não, é relacionamento até mesmo familiar, voltando, né, em algumas, como é que se diz? Voltando nos avós, bisavós, como você sempre fala, né? É muito interessante. Exatamente. Exatamente. Dentro da área, né, de finanças, seja no planejamento financeiro ou seja no BPO, eu percebo que muitas vezes, né, as pessoas elas não conseguem guardar dinheiro ou elas entram em situações como você comentou, né, de um endividamento, por exemplo, e quando a gente vai mais a fundo, né, percebendo ali o porquê que elas tomam aquelas decisões, muitas vezes vem algumas falas do tipo, ai, como se dinheiro é sujo, ou eu não consigo guardar dinheiro, ou quem não nasceu rico nunca vai ser rico. Isso parece que é um tipo de bloqueio, né? Não só uma crença, mas também um certo tipo de bloqueio. Seria algo mais ou menos atrelado a isso ou não? Sim. Só que isso ainda é a primeira camada.
né? São, as pessoas falam, né? Tem muita gente que já tem consciência dessas crenças, né? Mas ter consciência dessas crenças é só a primeira camada. Quando a gente começa a acessar camadas mais profundas de memórias, de emoções, do inconsciente, a gente vê que essas crenças é apenas, vamos dizer assim, aquela nata por cima do leite, que tem muito mais coisa por trás, né? Aonde tem às vezes uma crença de escassez, numa camada mais profunda a gente começa a ver que existe lealdades inconscientes. Lealdades a quem? Lealdades àquela avó, lealdades àquela mãe, que foi às vezes aquela guerreira que passou por muita dificuldade e que inconscientemente essa pessoa hoje, né, ela cultiva essa lealdade, mas totalmente de forma inconsciente. E ela acredita que está só na crença, mas a crença é a primeira camada. Quando a gente vai acessando camadas mais profundas, a gente entende que tem muito mais coisa por trás, principalmente a questão de lealdades inconscientes. Caramba, isso é muito interessante, porque eu sempre tento abordar essas questões, principalmente, né, quando eu faço ali o planejamento financeiro, das memórias que a pessoa tem em relação à infância ou do ciclo de amizade com o qual ela convive, né? Porque querendo ou não, o ambiente nos molda. Mas assim, pelo que você está trazendo, tem algumas coisas que ficam ainda mais internas ali de um avô, de uma avó, um bisavô, uma bisavó. Então é muito interessante essa trazer isso, né? Dentro do teu trabalho você traz isso, você tem uma metodologia onde você aplica isso. Seria algo assim? Isso, exatamente. Porque, que nem eu te falei, a crença é só a camada superficial. Então, quando a gente começa a acessar memórias do inconsciente, porque assim, fazendo um paralelo, a vida que a gente está vivendo, as decisões do nosso dia a dia, o porquê nós fazemos algumas coisas, só 5% disso é controlado por aquilo que eu tenho consciência. 95% do nosso comportamento é controlado pelo inconsciente, ou seja, aquilo que eu não tenho acesso, que está ali guardado, que eu nem sei que está ali. Então, Muito. 95% do nosso comportamento hoje, das nossas decisões, do nosso dia a dia, é controlado 95% pelo inconsciente. Então, tem muita coisa que eu tomo decisões, eu tenho atitudes, eu acho que eu tenho consciência, mas na verdade eu não tenho. Tá lá no inconsciente, totalmente no inconsciente. Eu percebo dentro de alguns atendimentos, por exemplo, que eu posso falar para a pessoa mostrar por A mais B que, por exemplo, deixar o dinheiro na poupança, ela está perdendo dinheiro. E mesmo ela sabendo, mesmo ela confiando em mim, ela insiste em deixar lá, mesmo ela tendo esse conhecimento. Então, seria algo talvez ali que tem um bloqueio dentro dessa pessoa, ou precisaria ter uma investigação mais aprofundada nesse caso? Eu ainda vou mais além. É, não somente um bloqueio, mas às vezes uma lealdade. Por quê? Porque se ela tira o dinheiro da poupança e ela coloca para ele multiplicar melhor, ela vai usar de forma melhor, muitas vezes no sistema emocional inconsciente dela, ela está sendo desleal às raízes dela. Ela está sendo desleal à tribo. Então, quanto mais ela cresce financeiramente, mais ela se distancia da tribo. E o nosso sistema emocional inconsciente, ele trabalha para nos proteger. E muitas vezes essa proteção inconsciente vai contra aquilo que conscientemente eu quero. Ou seja, eu quero multiplicar os meus ganhos, mas no meu inconsciente não é seguro. Então, o meu inconsciente controla 95%. Então, é 5% consciente. Eu quero faturar mais, inconscientemente, não quero. Só que o inconsciente trabalha 95% e o consciente só 5%. Então, fica um cabo de guerra desproporcional. Por isso que o inconsciente ganha.
Caramba, então ela pode estar ali internamente, né, tendo uma lealdade, e a família dela, a família de origem do pai, da mãe, e por isso que ela não consegue, então, ter esse tipo de ação, mesmo ela tendo o conhecimento. Isso, a lealdade é um dos motivos. Eu ainda vou mais Uhum. em outros motivos. Um motivo, por exemplo, muito comum, mais comum do que a gente imagina, é vingança inconsciente. Vingança inconsciente, porque quando uma pessoa ela assume a vingança inconsciente, ela se pune de alguma forma para mostrar para o outro que a culpa dela estar naquela situação é do outro. Então é muito comum a pessoa ela se sabotar no financeiro para se vingar do pai ou da mãe, porque fazer dinheiro está diretamente ligado ao tipo de relacionamento com o pai. Manter o dinheiro está intimamente ligado ao tipo de relacionamento com a mãe, porque tem pessoas que ela tem facilidade em fazer dinheiro, ela faz dinheiro com facilidade, mas escorre pelo ralo. Ela faz e depois ela fala: meu Deus, Sim, a conta conheço alguns. fecha, fatura, a empresa fatura muito. Ou ela é CLT, ela trabalha, ela tem um salário, um rendimento que ela poderia fazer muitas coisas, mas ela no final do mês ela não consegue. Por quê? Porque ela faz dinheiro, mas ela não mantém. Então, o relacionamento com o pai está bem resolvido, mas tem alguma questão com a mãe, porque o manter dinheiro está intimamente ligado ao tipo de relacionamento com a mãe. Caramba. E na prática, Alene, como que uma pessoa ali já adulta, né, ela pode identificar que às vezes essa falta de progresso dela na vida financeira, nos negócios dela, né, para as empreendedoras aí, é, como que ela pode identificar que talvez isso, ela pode ter uma crença ali que está limitando ela, pode ter algum padrão de repetição familiar? Hum, olha só, ela tem que olhar para ela e falar o seguinte: eu tenho disposição para aquilo que eu estou trabalhando? Eu sou aquela pessoa que tem disposição, não, eu faço o que precisa ser feito. Eu tenho capacidade? Vou dar um exemplo: uma empreendedora na área de salgados. Eu tenho disposição, eu vou, eu pesquiso, eu para poder fazer uma compra boa, para ter lucro, eu tenho disposição. Eu tenho disposição para aprender, eu faço o que precisa ser feito. E eu tenho capacidade. Então, se ela olha para a capacidade dela, pela capacidade, pela disposição que ela tem, ela poderia ou deveria estar mais longe do que ela está, então é hora dela olhar para si e ver que pode ter algo por trás. Se eu tenho disposição, eu faço o que eu preciso fazer, eu tenho capacidade nessa área que eu estou atuando, por que eu não estou indo mais longe? Pode ter alguma coisa aí. Entendi, entendi. Nossa, muito, muito interessante. Ou até mesmo, né? Às vezes é a questão que você trouxe, né? Você repetiu o mesmo padrão do Do teu meu pai. Então foi uma situação que aconteceu com teu pai e agora aconteceu com você. Então tá alerta também esses sinais, né? Exatamente. Começar a perceber o que se repete. Eu sempre falo isso, né? Às vezes para algumas pessoas que perguntam para mim, às vezes vêm aconselhar, eu sempre falo assim: o que você percebe que repete? Porque assim, eu falei de uma empresa que eu constituí, né, em sociedade com uma pessoa e que foi à falência pelo mesmo motivo que a empresa do meu pai também tinha ido à falência. Mas eu repeti outros padrões financeiros do meu pai, né? O meu pai era uma pessoa que sempre que ele começava um negócio novo, ele explodia logo, né? Queimava a largada, mas depois sempre tinha algo que ele declinava. E eu também sempre fui muito boa para vender, para, sabe, para tudo que eu pegava alavancava muito rápido, mas depois declinava, exatamente como ele. Então a gente pode começar a observar isso. O que se repete? Porque nunca uma situação ela nunca é isolada.
ela dá sinais. E quando a gente começa a perceber, a gente começa a linkar uma coisa com a outra. Opa, isso já aconteceu uma vez. Isso já aconteceu, sabe, em momentos diferentes, cenários diferentes, mas esse problema não é a primeira vez que aparece. Sempre ter esse olhar. Entendi. Então é ter essa autoobservação, né? Perceber ali em relação a algumas repetições que você está tendo na sua vida, no seu negócio, é, e poder, né, pensar no que você falou. Por que que eu não estou indo além? Se eu tenho a capacidade, se eu tenho conhecimento, se eu tenho a ação de fato, por que que eu não estou conseguindo prosperar? E você sabe dizer, Lene, como que essa questão, né, dos padrões familiares, eles influenciam, no caso, por exemplo, dos empresários, empreendedores, como que ter essa, esse padrão ali, né, familiar, como que eles vão afetar? A pessoa não vai conseguir prosperar ou ela, sabe, como que ela pode romper aquilo? Aham. Vamos lá, como que interfere? Vai interferir no tipo de sociedade, vai interferir no tipo de decisão, vai interferir no tipo de contratação. Vou dar um exemplo de cada. O sócio. Uma sociedade, ela sempre vai andar na velocidade do mais lento. Como assim? Sempre, porque uma pessoa ela pode correr, mas uma sociedade você entende que uma pessoa está ligada à outra como se fosse um elo, uma corrente ali, ou uma corda, ela está ligada. A uma sociedade, ambos estão ligados. Não adianta um correr se o outro está parado. Aquele que corre, ele pode levar o outro nas costas, mas ele não vai ter a mesma velocidade se ele estivesse somente com o próprio peso. Quando ele carrega o outro, ele vai ser mais pesado, consequentemente mais lento. E aí, qual o padrão? Um dos padrões comuns que acontece? Quando a gente olha para a família, a gente às vezes identifica que é aquele filho primogênito, que foi aquele que quis salvar, que quis ser o marido da mãe, porque o pai foi embora muito cedo, aí ele quis o quê? Ser aquele que provia todas as coisas ali, dava o suporte, era aquele que resolvia todas as coisas, aquele que assume o lugar do pai, sabe? Ou aquele que é o cuidador dos irmãos. Ouvia da mãe, cuida do seu irmão, cuida do seu irmão. O que é isso? São comandos. Comandos dados por uma autoridade direta para o sistema da pessoa. Então ela cresce com um comando de que eu tenho que cuidar. Cuidar de quem? Cuidar daquele menor que eu, cuidar daquele que é menos favorecido, cuidar do pequeno. Aí ele vai o quê? Ele vai crescer com esse padrão de ter que cuidar. Então ele vai atrair um sócio que ele precise fazer o quê? Ser cuidado ou cuidar? Cuidar. Cuidar, por quê? Porque ele foi treinado para isso. E ele vai atrair isso. Por quê? Porque ele internalizou no sistema. A gente tem um sistema emocional que está no nosso inconsciente. E esse sistema, ele recebe comandos e aí é ali que vai se formar os padrões. É ali que ele vai aprender como que é se relacionar, ali que ele vai aprender o que é dinheiro, ali ele vai aprender tudo no decorrer da vida e ele só vai repetir. Então ele recebeu o comando da vida inteira que ele tem que cuidar dos irmãos. Então ele vai o quê? Ele vai sempre buscar alguém para ele cuidar. Aí ele vai, vamos dizer, ele vai num grupo de amigos, ele é aquele que cuida de todo mundo. Ele é aquele que ouve o problema de todo mundo, ele é aquele que tem que ajudar todo mundo. E ele acha, é porque é um dom de Deus. E às vezes não tem a ver com nada com Deus, tem a ver com o quê? Com um padrão que ele foi treinado para ser o cuidador. Aí ele vai cuidar do sócio, aí ele vai cuidar, aí ele vai atrair quem? Ele vai atrair aquele funcionário que está sempre com problema, porque ele precisa daquele funcionário. Por quê? Porque aquele funcionário vai alimentar um padrão que ele estabeleceu quando criança. De ser o quê? De ser o cuidador. Tá Nossa, entendendo como que os padrões se estabelecem? Então a gente vai atrair quem a gente precisa para manter um padrão que a gente estabeleceu lá na família.
Caramba, que aula, Lene, que aula. E o que que a pessoa ela pode fazer quando ela percebe que ela está repetindo esse padrão, sabe? Poxa, eu tô vendo que eu tô cuidando de todo mundo e até do meu sócio virou meu filho e não meu parceiro. O que que essa pessoa ela pode fazer? A primeira coisa é tomar consciência, né? E assim, um padrão, a gente sabe que não se quebra da noite para o dia. Então, e muitas pessoas acham assim, eu descobri um padrão, tô livre. Não, tomar consciência, eu acredito que seja 50%. Os outros 50% são processos. Processos mentais, processos, né, emocionais. Existem processos, porque imagina, vamos dizer que uma pessoa com 40 anos, ela descobre esse padrão de cuidador. Tomou consciência 50%. Mas como romper? Porque o padrão é algo automatizado. O padrão é algo automatizado. Então, mesmo que ela tome consciência, o automático vai querer sempre conduzir. E o cérebro, ele quer sempre descansar, ele quer o automático. Por quê? Porque não gasta energia. Então, ele sempre vai trabalhar para aquilo que já está automatizado. Como romper um padrão? Então, existe um processo, né? A metodologia que eu utilizo, existem várias etapas. Né? Uma delas, tomar consciência. A segunda é o quê? Acessar a memória-chave. Sempre vai haver uma memória-chave com foto, imagem, padrão e pacote de emoções, aonde a criança ou a criança na primeira, segunda infância ou até mesmo no útero, onde ela padronizou aquilo. Acessar essa memória-chave do inconsciente. Né, liberar o pacote de emoção que ficou anexado nela. Porque as emoções, elas se alojam o quê? Nas células. Tem célula por todo o nosso corpo. Então é o quê? Eu preciso... Qual que é a memória-chave? Eu tenho que acessar ela. Eu tenho que acessar ela e eu tenho que liberar esse pacote de emoções. Depois, aí então eu vou reprogramar. Né, da maneira neurologicamente correta. Da maneira que o cérebro aceita. Porque tem isso também. Porque quando não é simplesmente, eu vou dar comandos, eu vou reprogramar com repetições. Mas vem cá, essas repetições, o meu cérebro aceita. Existem palavras que muitas vezes o meu cérebro, a minha mente vai bloquear na hora. Por quê? Porque vai entender que vai sair daquilo que eu estou acostumado. Então existe uma estratégia por trás para que o meu cérebro acate ao meu comando, para que o meu sistema entenda que é seguro aquele processo novo que eu estou introduzindo na minha vida, para poder romper o padrão. Não é simplesmente eu quero romper e vou rompendo, não. Tem uma estratégia neurologicamente correta para isso. Muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de finanças, né, é uma das coisas que eu sempre falo sobre a importância de você ter análise dos seus gastos, análise dos seus recebimentos. Mas isso por si só, né, às vezes com uma pessoa, igual o caso que você comentou sobre a vingança, às vezes ela pode ter aquela ferramenta, ela pode saber a importância, mas ela não vai conseguir colocar em prática porque ela precisa também dessa parte da reprogramação mental, né? Exatamente. Ela precisa, que nem você falou da vingança. Vou utilizar aquele exemplo que você falou assim, você fala para a pessoa, né, para o seu cliente, que deixar o dinheiro na poupança não é um bom negócio. Mas se ele está se vingando do pai que foi ausente, ou do pai que não dividiu, às vezes, os bens, né, em formas que ele julga justo, se ele está se vingando, ou está se vingando da mãe que trabalhou fora muitas horas e foi criado por babá. Se existe uma vingança ali de forma inconsciente, ele vai trabalhar para quê? Para não ter o melhor resultado, para continuar se vingando, para manter a vingança ali ativa. Porque, mas pensa só, que nem eu sempre falo com meus clientes, né? Por quê? Porque a vingança é muito difícil a pessoa aceitar, reconhecer.
né? Porque às vezes, há muitos anos já trabalhando na área, quando a pessoa ela vem com uma demanda, ela vem com uma necessidade, você faz o mapeamento familiar, você já identifica da vingança. Mas se você fala de pronto, na primeira, né, a pessoa ela não aceita, ela fala, não, imagina, meus pais, eles fizeram o melhor. É todo aquele discurso bonito. E aí eu sempre falo, vamos tirar o filtro? Né? Vamos tirar o filtro, olha de fora, né? Para que você possa tomar consciência, para que você possa aceitar. E aí, quando a gente começa a fazer os acessos de memória, né, que faz o link com o mapeamento que a gente faz antes, aí a pessoa começa a identificar, realmente eu estava na vingança e não sabia. Então, enquanto a vingança não é liberada, a pessoa dificilmente ela vai conseguir sair do ponto que ela está. Uau. Dificilmente. Porque assim, vamos pensar juntos. O sucesso de um filho traz glória para quem? Para os pais. Olha, meu filho, minha filha. É algo nítido. Então, é honra para os pais o sucesso dos filhos. Então, olha o que o inconsciente faz. Eu vou fracassar para que todos vejam que o meu pai ou a minha mãe ou os meus pais falharam comigo. Porque o meu sucesso é glória para eles. Caramba, caramba. E aí, se os pais tinham algum padrão de comportamento, eles vão querer ser justamente o oposto, né? Exato. Nossa. E como que a pessoa poderia, né? No caso, você falou sobre a reprogramação, tem, no caso das finanças, né? Esse controle dos gastos, por exemplo, é um dos exemplos. Teria que ter esse acompanhamento mais aprofundado, né? Para ela poder quebrar essas crenças, esse bloqueio, né? Essa repetição de padrão. Mas você teria, Lene, algum exemplo para compartilhar, alguma técnica, algo que a pessoa poderia fazer? Quando você. Uma coisa prática, né? Você identifica onde você está e você olha. Tenho disposição e capacidade para estar além, tá? Tirando o que está por trás, com a minha capacidade, com a minha disposição, onde eu poderia estar? Eu poderia estar nesse lugar X, tá? O que que acontece? Uma pergunta que eu sempre faço: o que que acontece de bom se você chegar nesse lugar? Essa é uma resposta fácil. Então a pessoa, e isso são técnicas para desarmar o subconsciente. Então, é uma resposta fácil. O que acontece de bom? Eu vou viajar, eu tenho liberdade financeira, eu vou poder fazer isso, isso, isso. Ok. Mas o que que acontece de ruim se isso der certo? Aí tá o X da questão. Aí a gente começa a desvendar. O que que acontece de ruim se eu alcançar o que eu tanto quero? Nada. A primeira resposta é nada. Mas aí pensa, reflete. Sempre tem. Se tem aquilo que é bom, tem aquilo que é ruim. O que que é ruim? O ruim é que eu vou viajar muito e aí eu vou deixar minha mãe. Opa! Já começa a acender o alerta. Eu vou deixar minha mãe. Eu vou ter que mudar de estado, talvez, e o meu marido, ele não vai querer. Ele gosta daqui. Então pode ser que haja uma separação? Então, opa, seu sistema está protegendo seu casamento? Então, essa é uma pergunta chave. Tá, eu tô aqui. Com a minha capacidade, a disposição que eu tenho, onde eu estaria? Eu estaria no lugar X? Ok. O que acontece de bom se eu chegar lá? Escreve. Acontece isso, isso, isso. Isso é fácil. A pessoa vai falar. Aí você vai desarmando o subconsciente. Tá, o que acontece de ruim? Nada. Não pensa, reflete. Reflete que sempre tem algo de ruim que acontece se eu alcançar aquilo que eu mais quero. Aí começa o X da questão.
Essa técnica é ótima. Antes de falar, né, antes de trazer minha contribuição sobre esse assunto, gostaria de falar aqui para todos os presentes que a gente está encaminhando para o final. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Lene ou até mesmo para mim, fiquem à vontade que a gente vai estar respondendo, tá? Lene, sobre essa técnica que você compartilhou, eu acho muito interessante. Acho que por é, buscar muito esse tipo de literatura sobre autoconhecimento, buscar muitos recursos sobre esse tema, eu adoro esse tipo de exercício, onde a gente escreve, analisa as nossas decisões, o que de melhor e o de pior pode acontecer em cada cenário. E isso, desde que eu comecei a fazer isso, eu achei que traz muita clareza, sabe? Isso ajuda muito no nosso processo de tomada de decisão. Então, é um exercício que realmente, falando aqui para as pessoas, é algo que eu utilizo na minha vida e que, desde que eu comecei a fazer, acho que traz um resultado muito positivo. Sobre tudo que você abordou aqui, né, Lene? Algumas coisas a gente já foi conversando muito, trocando muito, mas eu vejo que o teu trabalho é muito importante nesse mix de áreas, sabe? Porque uma terapia não vai tão aprofundada quanto o teu trabalho faz, por melhor que seja o profissional, né? Você consegue acessar essas emoções que estão enraizadas ali que a pessoa nem imagina. Numa terapia, muitas vezes a gente, pelo menos assim, as experiências que eu já tive, ficam muito naquela nossa visão sobre os fatos. E como você falou, as nossas emoções às vezes ficam enraizadas ali, que às vezes a gente acessa com palavras, né? Como você mesmo já me explicou muito, em imagens. Então, é muito interessante ter esse. Me fugiu a palavra aqui agora, mas essa sinergia entre as áreas, porque as finanças, como eu falei, eu posso falar para aquela pessoa, do exemplo que eu dei inicialmente, que ela deixar dinheiro na poupança, ela está perdendo dinheiro dela. Ela deixa, gente, dinheiro na poupança num banco físico, não é nem banco digital. Tipo, ela é uma pessoa que. E é nova, é uma pessoa de, sei lá, menos de 30 anos que está aí na era digital, sabe? Então, é algo muito mais profundo que o melhor consultor financeiro. Eu posso ser a melhor do universo, não vou conseguir fazê-la mudá-la de opinião, a menos que ela tenha todo um acompanhamento ali interdisciplinar, né, com outras áreas. É verdade, isso é verdade. Não somente assim na minha vida, porque hoje o meu trabalho, primeiro, ele foi em mim, foi em mim. Eu comecei em 2014 porque eu fui, né, para o cristianismo e eu achei que ali tudo ia estar resolvido de uma hora para outra. E aí eu fui vendo que não tem a ver, né, com religião, mas tem a ver com os nossos padrões, com a forma como nós fomos criados, né? O ser humano ele é 30% ancestralidade, 20% ambiência, e a ambiência, eu digo, desde o útero, do útero até os 12 anos de idade. Porque depois dos 12 a gente só vai repetir. E 50% estilo de vida. Então, a gente, quando é formado no útero da mãe, a gente não vem 0 quilômetro, né? O material genético do pai com o material genético da mãe já vem com 50% dos nossos avós paternos e 50% dos nossos avós maternos. Então a gente não chega ali 0 quilômetro, a gente já chega no útero já com 30% já, né? E a partir dali vão se formar outros padrões, né? Ou aqueles que já vêm ali com uma predisposição vão às vezes se fortalecer e se repetir ao longo da vida. Lene, a Andrea e a Leslie, psicólogas, comentaram aqui sobre o caso, acredito que tenha sido sobre o caso que eu comentei, né? Faltam permissão, né, Lene, para essa jovem, acredito que seja o caso
que eu comentei da pessoa que deixa o dinheiro na poupança. Você concorda com isso? Sim, mas essa permissão por trás tem alguma coisa a mais, né? Será que seria uma lealdade, né, à cultura, uma lealdade, a gente fala uma lealdade inconsciente à tribo, né, aos pais, ou à mãe, ou à avó? Será que também pode ser uma vingança, né? Essa permissão sempre tem um contexto a mais por trás, né? Pode ser uma vingança inconsciente, pode ser uma lealdade inconsciente. Vou até dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi no começo do ano. Ela chegou a mim porque ela tinha um padrão de perder dinheiro. Só que ela chegou a mim quando ela foi no ápice da perda, né? Ela perdeu um valor referente a um apartamento, né? Num investimento que ela fez, um investimento errado. Então ela levou um golpe financeiro, né? E ela perdeu o valor de um apartamento. Então foi quando ela viu que ela precisava de uma ajuda profissional. E aí, o que que aconteceu quando a gente fez um mapeamento familiar? Né? Eu faço um mapeamento familiar para poder identificar as situações no decorrer da vida dos pais, dos avós, né? E o que que a gente foi identificando? Ela era simbiótica com a mãe e com a avó. O que Sim, seria simbiótica? aquela ligação emocional como se praticamente uma fosse a outra, sabe? Aquela dependência emocional muito forte, né? E tanto a mãe quanto a avó já haviam falecido. Então, todas as vezes que ela se distanciava financeiramente das finanças, né, da realidade que a mãe e a avó viveram, quando ela distanciava muito, que acontecia? Ela atraía situações de perdas financeiras. Para quê? Para voltar mais próximo da condição financeira que a mãe e a avó tinham. É o que você fala sobre a lealdade, né? Sobre a lealdade, sobre a lealdade. E aí, quando a gente foi rompendo, né, esse padrão de lealdade, aí apareceu mais uma outra questão. A questão de que ela estava também se vingando inconscientemente do pai. Porque o pai também, ele era comerciante, ele tinha facilidade também, né, com crescimento financeiro, com finanças, e ela odiava trabalhar no comércio do pai. Ela ia quando criança porque era obrigada, né? Então, para ela, ter mais dinheiro também era o quê? Repetir a trajetória do pai. Ela não queria, ela queria se vingar também do pai. Então, além da lealdade com a mãe, ela se vingava inconsciente do pai. Então, teve que fazer o quê? Dissolver a lealdade com a mãe e com a avó e sair da vingança com o pai. Nossa. Lene, também tem aqueles casos, né, que a gente estava conversando recentemente, da pessoa que às vezes prospera, tem um pouco mais ali do que os seus familiares, né, do que sua família de origem, e se sente, de certo modo, corresponsável, talvez, não sei se seria a melhor palavra, mas se sente na obrigação de ajudá-los, de porque eu estou numa situação melhor, então eu tenho que cuidar deles. É, também existe, né, esse tipo de É, situação. existe, existe. A gente chama de salvadores, né? Sempre ali em sessões a gente sempre identifica, né? Sempre tem uma pessoa ou outra que ela assume o lugar de salvadora, salvadora da família. Aquela pessoa que ela, de forma inconsciente, ela assumiu o lugar de salvadora e ela tá ali para querer salvar. E aí ainda tem outro extremo. Usando esse mesmo exemplo que você me deu, eu ainda vou para outro extremo. Aquela pessoa que, às vezes, ela se sabota financeiramente,
porque ela não quer mais dividir o dinheiro dela, ela não quer mais ajudar ninguém, ela não quer mais ser a salvadora. O sistema dela já cansou desse lugar. Só que como ela não sabe sair da posição de salvadora e ir para o lugar certo, para onde que ela vai, se eu não tiver dinheiro, ninguém me pede emprestado. Caramba, isso é muito interessante, porque, assim, embora eu não me lembro aqui na minha trajetória se eu já vi algum caso desse, normalmente eu vejo as pessoas que têm uma certa resistência em dizer não, têm essa postura de salvadora, e aí começa, ah, não, eu vou fazer isso pelos meus pais, vou fazer isso pelos meus irmãos, vou fazer isso pelos meus sobrinhos, e aí quando vai ver todo o teu salário, todos os seus recebimentos estão indo para outras pessoas. Tanto que eu gosto de trabalhar muito as funções do dinheiro, né? Primeiro, ele tem que te trazer para você uma segurança. Depois, ele tem que servir ali para que você ajude, realize os seus sonhos. E terceiro, depois que você ajude quem você quiser, né? Quem mais precisa. Então, primeiro você tem que olhar para você, certo? E eu vejo esse padrão, eu vejo muita gente, às vezes, ali se endividar, entrar em situações ali muito delicadas, porque não conseguem dizer não. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Ela O que perguntou, compromete mais os resultados financeiros? Agir por vingança ou manter lealdade a qualquer custo? depende da pessoa, porque tanto um como o outro é prejudicial. Tanto um te mantém na situação que você não quer, quanto o outro. Então não tem qual que é pior. Os dois são ruins. Só que uma pessoa, de acordo com o que ela passou, ela vai desenvolver a vingança ou a outra vai ser leal, mas não existe o pior. Os dois mantêm a pessoa no cenário indesejado. Obrigada, Cíntia, pela pergunta. Mais alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para compartilhar também. É o que você fala também, né, Lene? Cada pessoa tem aquele ponto ali que é onde puxa um pouco mais nela, né? Então, às vezes, a pessoa ela é mais salvadora ou ela mais tem essa tendência para vingança, né? Exatamente, exatamente. Tem algum outro ponto, Lene, que você queira compartilhar ou a gente pode encerrar por aqui? Então, a questão, assim, quando a gente começa a mexer, né, falar de padrões, tem várias outras também possibilidades. Aqui a gente falou muito da lealdade e da vingança, porque é muito comum e são pontos difíceis da pessoa identificar sozinha, né? Dificilmente você vai falar, ah, você não está prosperando, que você está leal ao padrão de vida da sua avó ou da sua mãe, ou você está se vingando do seu pai. E muitas vezes ela teve um relacionamento bom com o pai. Às vezes ela não teve um relacionamento ruim, mas a vingança ela pode ter sido padronizada ali por um motivo, às vezes, tão pequeno, tão, né, que às vezes ela possa falar, nossa, eu não acredito que eu tô me vingando por causa disso. Porque tudo vai, não só, eu falo, né, a questão não é o acontecimento em si, é o que a sua criança interpretou daquilo, né? Ou é aquilo que você já veio carregando, né, de uma memória ali que às vezes nem é sua, né, dos seus avós, pais. Então, não é o acontecimento em si, é o que interpreta, sabe? Que é o X da questão. Falando rapidinho algo de epigenética, porque quando a gente começa a falar de memórias, de ancestralidade, muitas pessoas às vezes acham que é só no ambiente da espiritualidade, que a gente está usando de superstições, e não é. É algo totalmente científico. Existe, né, pesquisa, já estudos comprovados através da epigenética, e eu vou até usar um caso. Eles pegaram um grupo controle de filhos e netos de pessoas que viveram na Segunda Guerra e que foram torturados.
E aí eles pegaram esse grupo, o grupo controle e eles quiseram observar como seriam os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas. E o que eles observaram? Observaram que netos, filhos, netos, mesmo não vivendo em ambiente de escassez, tendo condições financeiras boas, eles desenvolveram disfunção alimentar. Então, o que eles começaram a observar? Que a disfunção alimentar que eles desenvolveram estava intimamente ligada à escassez de alimento que os avós ou os pais passaram durante a Segunda Guerra. Então, eles trouxeram memórias, né, emocionais ali no material genético deles, que levavam o sistema deles emocional e inconsciente a quê? A disfunção alimentar. Por quê? Porque era como se eles carregassem memórias dos pais e dos avós que passaram escassez financeira. Uau, que interessante. Lene, tem uma pergunta da Cristi aqui. Obrigada, Cristi, pela pergunta. Dicas para quem enrola para fazer o controle financeiro com medo de encarar a realidade. Como a gente veio falando no início, né? Às vezes a pessoa sabe ali, ela tem o conhecimento, mas ela não consegue, por algum motivo, dar o primeiro passo. E aqui a Cristi fala, né? Algumas já têm essa percepção de que é o medo de encarar, prefiro não encarar, então não vou nem começar. É uma coisa bem poderosa. É sim, assim, né? São coisas simples, mas bem poderosas quando a gente usa da maneira certa. Uma coisa muito poderosa é a decisão, o poder da decisão. Mesmo que inconscientemente ali exista toda uma estrutura trabalhando contra, quando você decide, vamos dar um exemplo, eu decido que eu vou empreender, ou eu decido que eu vou faturar tanto, ou eu decido que eu vou crescer tantos, o mais claro possível, o mais específico possível. Tá, eu decido que eu vou aumentar o meu faturamento em 20% até tanto. Eu decido isso e ancorar essa decisão. E ela sempre o quê? Sempre lembrar ela mesma dessa decisão. Eu decido isso. Por quê? Porque quando você decide algo e você ancora aquela decisão, o seu cérebro ele vai trabalhar em favor dessa decisão. E O que seria aí, o ancorar, Lene? Desculpa. sim, quando você toma uma decisão, você ancorar é você linkar, associar aquilo a algo. Por exemplo, eu decido isso e eu estou dando um comando. Então, todas as vezes que eu dou esse comando dessa decisão, eu estou ancorando, eu estou, tipo assim, colocando um peso emocional nessa decisão. Então, eu estou trazendo uma âncora, um peso para essa decisão. Então, eu decidi aquilo e eu coloco um peso emocional naquilo, para eu trazer essa ancoragem para essa decisão, né? Para que essa decisão tenha um peso. Então, quando ela decide e ela traz o peso emocional daquilo, não, eu decido, eu vou, e ela coloca o peso emocional. Então, tá ancorando essa decisão, o cérebro ele começa a trabalhar em favor. Aí ela começa o quê? Ela começa a se abrir, ela começa a entender o quê? Sozinho eu não vou conseguir. Então, eu vou precisar do serviço da Bárbara. Vou precisar de um profissional. Ela já se abre para isso. Eu vou precisar de um profissional do desenvolvimento pessoal, porque pode estar ligado a algo lá profundo, então eu vou me abrir para isso, porque enquanto ela não, né, decidir firmemente, ela não se abre. Ela fala, um profissional, não precisa disso. BPO financeiro, é só para preencher planilha. É só preencher planilha. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Saber o que tem que fazer é uma coisa, como é outra. Sim, sim. Às vezes é aquela decisão ali, eu preciso, mas uma hora eu vejo. Ou não, é um serviço muito caro. Não, depois eu resolvo, né? Sempre tem essas questões. Então, de fato, essa expressão, né, que você trouxe, o ancorar, é como se a pessoa tivesse de fato se empoderando, né, daquela escolha que ela está tomando. Exatamente. Em outras palavras, é como se ela desse um comando
para o sistema dela dizendo: se vira, o que vocês vão fazer é problema de vocês. Eu já decidi, eu quero isso e pronto, acabou. Aí o cérebro começa a trabalhar para aquilo. Caramba, muito interessante. Bom, Lene, a gente já está se aproximando aí de 1 hora de live. Não sei se você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, mas eu já gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade e por essa aula riquíssima que você trouxe aí, até mesmo com exemplos para que as pessoas coloquem em prática. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Ah, eu também agradeço a cada pessoa, né, que compartilhou ali uma pergunta, que ficou aqui com a gente. Agradeço a você imensamente pelo convite, né? Quando você falou, eu falei, nossa, tudo a ver, eu acho, né, tudo uma coisa ligada à outra. Eu acredito que a gente pode contribuir muito. Então, só quero mesmo agradecer e dizer, olha, você que está aí nos assistindo, decida, né? E coloque peso emocional, né? Trazendo um peso emocional. Eu decido, né? Sair do X e para o Y, e eu tenho certeza que você vai começar. Não estou dizendo que você vai conseguir sozinha, mas você já vai começar a se abrir, a perceber que você vai precisar de alguns apoios externos e misteriosamente, milagrosamente, você vai começar a se colocar perto de pessoas, lugares, ambientes que você vai, né, poder trazer, né, trazer para te ajudar, né? Precisa de um investimento de tempo, precisa de um investimento emocional para isso, precisa de um investimento financeiro para isso, porque nós não conseguimos sozinho, né? Não conseguimos nada sozinho, a gente sempre vai precisar um dos outros. Sim. E como a gente falou muito aqui, né? É um trabalho muito multidisciplinar. Então, terapia é importante, o life coach é importante, o consultor financeiro é importante. Então, é um trabalho ali que todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue de fato ter essa mudança, né? Exatamente. Exatamente, né? Não adianta a gente achar que a gente consegue fazer tudo sozinho, ou se você às vezes não tem aquela habilidade para aquela determinada área, querer, né, às vezes fazer, sendo que o seu potencial máximo é para outra, né? Não adianta você pegar um canhoto e forçar ele a ser destro. Ele foi canhoto tanto tempo, né? Então, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de alguém que seja destro. Para quê? Para somar com o canhoto dele. Sim, sim, verdade. Bom, pessoal, muito obrigada a todos que ficaram aqui. Muito obrigado a Danilo aí que está parabenizando a gente pela live, e tantas outras pessoas que também nos parabenizaram. Obrigada a todos pelas perguntas, pelo acompanhamento até aqui e a Lene novamente pela disponibilidade. É isso. Tchauzinho a todos e boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos.